Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Convidamos para fazer parte da mesa o senhor Fernando Silvestrin, que é o secretário municipal da Agricultura, para explanar sobre a não homologação do decreto 7.110/2022. Passo a palavra, então, ao secretário, pelo tempo de até 30 minutos. Boa noite. Passo a palavra de imediato, então, ao nosso convidado, secretário municipal da Agricultura, o senhor Fernando Silvestrin. Bom, boa noite a todos e a todas presentes. Primeiramente, eu quero saudar a nossa presidente, a doutora e vereadora Eleonora Broilo. Saudando a presidente, quero saudar todos os vereadores e as vereadoras. Então, eu agradeço pela oportunidade. Também quero fazer uma saudação aos funcionários da casa, que eu estive aqui um bom tempo também, então tenho saudade dos funcionários também. Saudar os agricultores aqui presentes, também que fazem parte estão fazendo parte nessa noite. A imprensa, né, então, TV Sera, tem a Espaço FM, Rádio Miriam, né, de comunicações e a internet também, e os demais presentes. Antes de iniciar a fala, eu gostaria até, se a presidente me permitisse, de convidar o meu colega, procurador, o Tiago Galvão, que é procurador do município, então, para fazer parte também da mesa, então, que é de extrema importância. Está permitido. Então, tá, obrigado. Então, dando continuidade, referente, então, ao decreto municipal 7.110, de 10 de janeiro de 2022, onde que declarava a situação de emergência nas áreas do município afetada pelo evento adverso da estiagem. Então, o motivo por que não foi homologado. Então, eu gostaria, antes de começar minha fala, de fazer uma explanação que a região sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, passamos por uma estiagem bem grande, né? E o Rio Grande do Sul foi o mais prejudicado, né, no meu ponto de vista. Não que os outros estados não foram. Então, tivemos regiões aí que teve umas perdas assim gigantescas. A região da soja e do milho aí foi muito grande. A gente sabe aí que teve regiões aí que perderam praticamente 100% da produção de milho. Quem produz soja, onde que colhia 70, 80 sacas por hectare, não estão colhendo 5, 6 sacos. E tem que colher porque é transgênica, e se deixar no pomar não mata, né? Não tem o defensivo que mata o coisa. Então tem que colher e depois destinar os animais para a ração. E na região da Serra não foi diferente, só que no meu ponto de vista, e eu acho que no ponto de vista até da grande maioria, teve a estiagem sim, né? Mas não tão grave que nem outras regiões aí. Nós temos um microclima um pouco diferenciado,
né? Então, onde é que tem bastante mata, temos açudes, né? Então, tem rios e tem bastantes agricultores que trabalham com irrigação, né? Então, diminuiu o impacto da estiagem. Essa estiagem já vem há vários anos, né? Então, não foi só nesse ano que teve a estiagem, já é 2, 3 anos que vem essa estiagem. E não sei se vamos ter outras aí. Pelo que indica, eu acho que vamos ter outras estiagens pela frente. Então, nós estamos preocupados, sim, o governo do prefeito Fabiano Feltrin e do Jonas Tomazini, e nós estamos tomando também as devidas providências para tentar amenizar a estiagem aqui em Farroupilha. Então, foi feito um decreto. No início do ano, aí a gente se reuniu, nós convocamos, a Secretaria Municipal da Agricultura convocou o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, que é composto por 18 entidades, né? Então, poderia até ler as entidades, né? Então, instituição bancária, sindicatos, secretarias, cooperativas, né? Associação de feirantes, Associação de Agroecologia, Associação de Apicultura. Então, tem várias entidades que fazem parte desse conselho. Também tiveram presente nessa reunião a Procuradoria Municipal do município, né? Através do Dr. Tiago. Esteve presente também a Defesa Civil, né? E convocamos também a assistência social, né, que dá o parecer da situação que está o município de Farroupilha. Então, reunido aí no início de janeiro, aí o prefeito decidiu decretar então, a situação de emergência. Então, que nem eu falei, o decreto é 7.110 e foi decretado. E aí, nós, preocupados com a estiagem, a gente começou a dar uma atenção cada vez mais especial, né? Inclusive, até eu estava preocupado, a gente acompanhava as mídias sociais, aí a gente via aí que tinha municípios aí que as pessoas não tinham água para beber, as famílias estavam passando sede e animais morrendo, né? Então, começou a assustar aqui em Farroupilha e na nossa região. E nós, preocupados, né, com essa situação, assistindo os outros municípios, inclusive até eu contatei com a Cooperativa São João, que eles têm um tanque que eles utilizam para transportar água, pedi emprestado, a Secretaria pediu emprestado, se fosse necessário transportar a água para os nossos moradores, os nossos agricultores e até para o consumo animal, né? Então, eu falei com o Valdeir Poça, que é o presidente, e ele disse, não tem problema nenhum, se precisar, está à disposição. E aí fomos, as coisas foram andando, tivemos algumas chuvas esparsas, né? Teve algumas comunidades que teve um pouquinho mais de sorte, teve outras que nem choveram, né? Então, mas de qualquer forma a gente acompanhava, né? Logo em seguida nós convocamos o conselho novamente, né? Quero saudar também aí a presença da Márcia Jorge, presidente do conselho, o sindicato que está aqui, o Márcio Ferrari, a Suzana e o Adriano, também obrigado pela presença, né? Então, nós sentamos com o CMDR, né, o Conselho, e ficamos analisando, né, os fatos. Vinha algumas demandas, né, de repente abre um pequeno poço para acumular um pouquinho mais de água para os animais, mas em momento algum a gente, até assistente social, constatou que estava causando danos ao ser humano e aos animais. Então, para homologação de um decreto, tem que ter critérios. Não é simplesmente a vontade do secretário
vamos mandar documentação, né, Tiago? Depois o Tiago até gostaria que ele se manifestasse também. Vamos pedir para a assistente social fazer um documento, aprova, né, que tem danos humanos ou animais, e vamos pedir a homologação. Na verdade, não teve, né, a nossa assistente social, inclusive, até não teve nenhum vereador que mandou algum agricultor na secretaria com essa situação gravíssima, se tivesse o caso, né? Eu acredito até que nem a Emater e até o sindicato também, né? Outra coisa que eu quero destacar também que o bom de Farroupilha é que a grande maioria das comunidades tem água comunitária, então isso aí nos ajudou bastante. Esse programa aí de água para todos aí é muito importante. Se nós não tivéssemos os postos artesianos, sim, aí nós ia ter um problema seríssimo, né? Então o que aconteceu? A gente até ficou meio sentido, né, doutor? Eu até gostaria que você falasse na parte legal, que não foi homologado, mas a Defesa Civil, o Estado, eles se detêm em cima de fatos ocorridos e documentação, né, que ocorreram. A gente não pode inventar fatos nenhum, porque os recursos até... Eu vou falar agora da questão financeira, os empréstimos financiados vêm do recursos do governo federal. E se a gente não fizer as coisas corretas, daqui um pouco o Ministério Público Federal poderá nos apontar. Então, não é que... Aí vocês vão perguntar por que os outros municípios foram homologados. Só para vocês terem conhecimento, a Defesa Civil nos comunicou na sexta-feira, nós fizemos uma reunião, né, com todas as entidades aí, em torno de 62 municípios aqui, em torno da Serra, foram homologados 50, né, e 12 não foram homologados. Aí vocês vão perguntar, por que Farroupilha não foi homologado? Porque... os fatos não comprovavam, não tinha como comprovar o problema da parte humana, né, onde que o ser humano estava com dificuldade com água e os animais também. Então, por isso que nós, e eu acredito que outros municípios também não conseguiram comprovar, né? Aí vocês vão perguntar, e os outros que conseguiram? Provavelmente aconteceu os fatos lá, então a gente tem que respeitar também isso. Então eu gostaria que vai passar também a palavra para o doutor Tiago, o presidente, se for possível, e depois a gente dá continuidade. A palavra está com o doutor Tiago. Boa noite, nobre vereadora, doutora Eleonora Broilo, presidente da Câmara, em nome de quem eu cumprimento todos os demais presentes, senhores presidentes de entidade, população em geral, senhores servidores, os demais vereadores, eu cumprimento em nome da presidente. Secretário Fernando Silvestrin, também cumprimento Vossa Excelência, na pessoa também cumprimento o nosso colega Argide Schmitz, também secretário do município. Nós temos que fazer, de certa forma, para esclarecer tudo o que aconteceu, uma cronologia dos fatos, para depois a gente trazer os requisitos necessários para a homologação do decreto. No dia 4 de janeiro, o município de Farroupilha, então, através o secretário Fernando Silvestrin, convocou uma reunião com o Conselho, com o Executivo. Nessa reunião, eu lembro que estavam presentes o Márcio, presidente do sindicato, a quem saúdo também, a Márcia, presidente da Emater, também, se a memória não me trai, ela estava presente, né, secretário, os membros do Executivo, o prefeito também estava presente, eu estava presente representando o setor jurídico, para que a gente buscasse a melhor forma de encaminhar a homologação do decreto, para que esse decreto conseguisse atingir os objetivos, que seria, de fato, né, uma vez existente, uma vez presentes os requisitos, a gente pudesse conseguir a homologação e os benefícios, então, que a homologação desse decreto poderia trazer para o município de Farroupilha.
Naquela data, então, foram encaminhados, ficou estabelecido, né, o Conselho entendeu por encaminhar esse decreto. O prefeito, então, no dia 10 de janeiro, publicou o decreto, e no dia 11 os documentos estavam na plataforma S2, enfim, não me lembro bem o nome da plataforma, mas é o caminho pelo qual os documentos são encaminhados. Alguns dias depois, nós recebemos o comunicado de que o pedido de homologação do nosso decreto junto à Defesa Civil, junto à Coordenadoria da Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul, não teria condições de ter prosseguimento e, por consequência, homologação, na medida em que Farroupilha não preencheu um dos requisitos objetivos para prosseguimento do decreto. E aí nós chamamos, né, 2 reuniões com a Coordenadoria da Defesa Civil para tentar entender, primeiro, por que esse decreto não foi homologado, e segundo, quais seriam os requisitos para que, então, futuramente, se pudesse homologar os decretos. E nesta primeira reunião, então, foram esclarecidos os motivos pelos quais não foi homologado o nosso decreto, né, o decreto do município neste ano. Depois disso, houve algumas contestações de munícipes, enfim, pessoas interessadas no decreto, né, secretário, que procuraram a secretaria, procuraram o município, procuraram as demais entidades envolvidas e acabaram, através do secretário, chegando até nós lá na Procuradoria para esclarecimentos. Nós solicitamos, então, novamente, uma reunião com as entidades. Nessa reunião estiveram presentes novamente o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, a Emater, a Secretaria de Gestão, a Secretaria de Planejamento, a Secretaria de Gestão, a Secretaria de Meio Ambiente, o Departamento Jurídico e o responsável pela plataforma. Por quê? Porque em algum momento estava havendo acusação contra o município de que o município de Farroupilha não teria entregue a documentação necessária para a homologação do decreto. E isso nunca aconteceu, vereadores, isso nunca aconteceu, secretário. Isso ficou bem claro pelo tenente-coronel Sandro, da Defesa Civil, coordenador regional da Defesa Civil, e sim, o que se refere à não apresentação dos documentos, foi porque Farroupilha não tinha, não comprovou, não trouxe, não experimentou os malefícios necessários a ponto de precisar que fosse reconhecido o decreto de calamidade. Ou seja, Farroupilha, dentro da sua situação organizada e bem preparada, não sofreu males, não teve mortes, não teve perdas humanas, não teve gente passando sede, porque a comunidade se cotizou, a comunidade trabalhou em conjunto, né, se mobilizou para que fosse distribuída a água para todos. E naquela ocasião ficou bem claro, até pelo tenente-coronel Sandro, que nos recebeu na sexta-feira passada, uma reunião bem demorada, né, secretário? Demorou quase 2 horas. Ele nos trouxe os 4 requisitos essenciais. O primeiro requisito, um laudo da Emater, apresentando o que se experimentou, o que se tinha no município, quais foram as consequências da estiagem no município. Esse laudo ratificado pela Defesa Civil, encaminhado pela Defesa Civil, ratificado pela Emater, enfim, sabe-se que o laudo que chegou para até nós foi um laudo trazendo essas informações, um laudo da assistência social, dando conta de perdas humanas, de sofrimento humano, de falta d'água, de gente passando fome, o decreto municipal e os prejuízos experimentados pelo município de Farroupilha para com o cuidado dos seus munícipes quanto à estiagem. Esses primeiros documentos, quais sejam? Na verdade, o primeiro e o terceiro. O laudo da Emater e da Defesa Civil foi apresentado, foi feito, foi entregue. O decreto municipal, como eu falei, foi decretado 7110 de 2022, que foi publicado no dia 10 de janeiro. Também foram entregues. O encaminhamento da Defesa Civil, dando conta dessa situação, também foi encaminhada. Porém, nós não tivemos, primeiro, a decretação de prejuízos maiores do que o encaminhamento de máquinas, né, secretário, para fazer para cavar um buraco, para encaminhar laçure, para fazer alguma coisa nesse sentido, né, e também não houve o laudo da assistência social dando conta de mortes, dando conta de prejuízos humanos, dando conta da perda de vida, dando conta passando fome, nada além do que, sim, nós sabemos que os prejuízos financeiros pesam e pesam bastante, mas não teve nada além do que perda de safra e prejuízos financeiros, vereadores. Então, esse foi o esclarecimento, e isso ficou bem claro nas 2 reuniões que foram feitas com a
Defesa Civil e com a coordenadoria. Numa delas estava presente o coordenador regional e o coordenador estadual, e na segunda o nosso coordenador local estava presente no início, depois ele tinha outro compromisso, e ficou o coordenador regional e o seu adjunto, o coronel Bassan, também estava presente, e nos trouxe todos esses esclarecimentos. Então, nobres vereadores, munícipes, população em geral, o que nós temos para dizer para vocês, pelo menos no que diz com a documentação que foi apresentada, não é que não foi entregue, o que faltou o documento, não. Felizmente, o que nós tivemos de sobra foi organização e Farroupilha estava bem melhor do que os demais municípios e não tivemos, ninguém morreu por conta da estiagem, ninguém passou fome, ninguém passou sede e só, infelizmente, tivemos prejuízos financeiros. E isso, de acordo com a lei que determinou isso, né, que na verdade é um regulamento geral do governo federal, expedido pelo Ministério da Agricultura, trouxe que nós não preenchemos os requisitos. Por quê? Porque não tivemos um lado da assistência social de que perdemos vidas humanas ou que teve gente passando fome, sede ou necessidade. Eu acho que bastou, né, secretário presidente? Pegando a parte aí, então, dando continuidade, é bom deixar bem claro que tivemos, sim, prejuízos financeiro, né, de produção. Então teve produtores aí que, principalmente no pêssego, aí que pegou no final de dezembro, aí, né, Maurício? Aí quem não tinha irrigação aí, ó, entre novembro e dezembro foi bem complicado. Então as videiras também sofreram no início, né? Então depois até deu uma recuperada. E até, inclusive, na finaleira, até melhorou um pouco a qualidade, né, em termos de graduação, né, mas, claro que se perdeu em quantidade, mas prejuízo teve, sim, na produção. Mas, que nem o doutor falou, Tiago, nós não temos elementos e fatos, através da assistência social e através da defesa civil, que a gente possa comprovar a homologação, né, desse decreto aí. Então, mais ou menos o que ele falou e o que eu estou falando é isso aí. A gente está aí à disposição para ser questionado, né? Então, qual é o espaço, doutora? Tem mais 9 minutos? 9 minutos. Tá. Então, eu quero entrar também na questão que eu sei que nos financiamentos. Tem vários agricultores aqui, eu perdi o rebate, né? Então, quando fala assim de 35.2, eu tenho que explicar como é que funciona os financiamentos aqui né? Então, nós temos 4 tipos de financiamentos aí. Tem o pessoal do sindicato da Emater sabe melhor do que eu. Nós temos o custeio, né, que é o custeio Pronaf, que tem que ter DAP, né? Então, esse custeio aí, ele tem seguro. Então, se teve agricultores que fizeram esse custeio, o seguro cobre uma parte, né, da produção, né? Então, esse custeio é para insumos, mão de obra, defensivos e outras coisas mais. Nós temos também o Pronamp, né, que aí não entra a DAP, né? Então, aí o agricultor, em perdas, assim, até tem um seguro pequeno e conforme o financiamento até tem alguns requisitos aí que não tem nenhum requisito que ajuda nas perdas, né? E nós temos também o mais produtores, que o financiamento é acima de R$2 milhões por ano. Então também esse financiamento aí não cabe o rebate, tanto falado, né? O que entra o rebate é o Pronaf, o Programa Nacional da Agricultura Familiar. Agora sim, né? Então tá, beleza. Então eu vou voltar a falar sobre o financiamento novamente aí. Perdi uns minutos, mas tudo bem. Então nós temos 4 tipos de financiamentos, né? Então que o agricultor ele pode fazer. Então o custeio, né? Que é o custeio Pronaf, que precisa da DAP,
né, onde que se tiver esse custeio é para compra de insumos, mão de obra defensiva e outras coisas mais. Então, se tiver perdas, tem um seguro que ajuda com um pouco nas perdas, né? Nós temos o Pronamp, né, que esse é um financiamento onde que o agricultor não tem a ADAP, né? Então, até ajuda tem um pequeno seguro e tem itens que não assegura nada, né? E nós temos outro financiamento que é o Mais Produtores, que é um financiamento que o agricultor fatura mais de 2 milhões de reais. Então, também não cabe esse tal de rebate. O que cabe o rebate é o tal de PRONAF, é o Programa Nacional da Agricultura Familiar, que serve para financiamento, né, investimento. Então, é compra de máquinas, equipamento, construção, câmara fria, tambos de leite, então serve para isso aí. Esse financiamento, então, ele é dado um prazo de carência e depois o agricultor começa a pagar em parcelas anualmente, né? Então, a homologação do Estado foi em 1º de abril, a primeira homologação aí. Então, quem estava enquadrado dentro do PRONAF já tinha perdido janeiro, fevereiro e março. Então, mesmo sendo homologado, não iria conseguir esse abate aí, né? E em cima desse abate aí, quem perdeu, quem teve danos humanos e animais, esse abate é dado em cima da mensalidade anual, né? Um abate de 35,2%. Mas o agricultor ele tem que comprovar uma perda de renda anual de 35%. É isso, Márcia? Né? Então, tem vários requisitos para conseguir esse abate. Então, a gente fica triste até sim, porque vários agricultores, de repente, encaminharam o PRONAF e alguns esperavam até conseguir esse rebate, mas, infelizmente, por não ser homologado, não vão conseguir, né? Então, é só uma questão de explicação, até para o pessoal saber, porque muitas vezes fala, perdeu 35,2%, parece que é todo o financiamento. É da parcela anual, né, que é um valor considerado, né? Então, quem é agricultor, a gente sabe disso, seria uma ajuda muito importante, mas que nem o doutor Tiago falou, infelizmente não tivemos uma homologação. E também é para a questão de conhecimento, a última homologação que tivemos aqui no município de Farroupilha foi em 2009. Então, isso aqui não é desculpa, não é desculpa. Eu gostaria que tivesse sido homologado, sim. Nós batalhamos para a gente conseguir a homologação. Infelizmente, a gente tem que obedecer à lei, né? A gente não pode fugir da lei. E, infelizmente, Farroupilha não foi contemplado com a homologação. E também outros municípios aí. Então, a gente sabe que não conseguiram. Posso mais uma parte, secretário? Com certeza. Em cima da legislação que prevê isso, nós temos que observar duas situações. A legislação ela nos traz, então, o prazo para a gente apresentar a documentação e, a partir disso, esse decreto pode ser homologado ou não. O Estado é que faz esse estudo, o Estado que verifica se a documentação foi entregue, e o coordenador regional da Defesa Civil ele foi bem claro, eles não têm intenção nenhuma que os municípios sejam prejudicados ou que os decretos não sejam homologados. Tanto é que eles verificaram a documentação, entraram em contato com o município para que dentro dos 10 dias, dentro do prazo que o município tinha para prestar os esclarecimentos, se levasse esses esclarecimentos. E o que ficou pendente aí foi, como nós falamos agora há pouco, a demonstração dos prejuízos e o laudo da assistência social.
Por quê? Porque nós não experimentamos os prejuízos, não na monta para a homologação do decreto, e não de forma que tivéssemos perdas humanas a ponto de ser necessária a homologação do decreto. Então, o município de Farroupilha encaminhou o que precisava, entregou a documentação, buscou as informações, não, como o secretário falou, não recebeu visita de algumas entidades, só as entidades que fizeram parte do trabalho em si, que foi a Emater, que foi a Defesa Civil, o sindicato se empenhou em trazer informações, e nessas informações que foram trazidas, em nenhuma delas estava demonstrada a perda humana, em nenhuma delas estava demonstrado que a população padeceu de sede ou de fome, e em nenhuma delas estava demonstrado que o município teve que fazer qualquer outra concessão, ou cessão, ou dar nada para as pessoas, além de fornecer algumas horas máquina e mão de obra para que pudesse se garantir, se assegurar o abastecimento dentro daquilo que as populações tinham. Então, o município, sim, se empenhou dentro de tudo aquilo que tinha, senhora presidente, para que se pudesse atingir e buscar essa homologação, que se sabe que traria, sim, benefício a toda a população, afinal de contas, né, secretário? Sim. O senhor se empenhou dentro de tudo que pôde, junto com toda a equipe municipal, com todos os envolvidos, para que isso acontecesse. Foi levada a documentação, eu digo levamos porque eu também fiz parte da coleta de informações, ainda da preparação da documentação, mas, infelizmente, o Estado entendeu que, por não terem havido os prejuízos, até porque isso é requisito legal para a homologação federal, né, por não terem havido os requisitos das perdas humanas e dos prejuízos em si, não se tinha como buscar essa homologação e obter essa homologação em si. Obrigado, secretário. Então, tá. Obrigado, Tiago. Só para concluir a minha fala... Secretário, o senhor vai ter mais um tempinho devido ao problema que ocorreu. Tá, obrigado. Tá. Então, até para nos ajudar também, quando tiver a próxima... Tomara que não tenha estiagem mais, né? Então, está chovendo bastante, a gente sabe disso, mas é importante, quando tiver uma próxima estiagem, que os agricultores venham até a Emater, até os sindicatos, até a secretaria, até a Defesa Civil, os nossos vereadores, procurem os nossos vereadores e chega e diz, na minha casa está faltando água, os meus animais estão passando sede, né? Nós temos que decretar a situação de emergência, sim, vamos decretar. E nós temos que documentar e tem que ter assistência social que faça o laudo e comprove. Porque senão a gente vai ficar só no decreto e as coisas não acontecem. Então, a gente lamenta, sim, a gente fica triste, a gente sabe a preocupação dos vereadores e os agricultores também que estão aqui, né? Então, eu vou perder o rebate da parcela desse ano. A gente lamenta, mas só que a gente não pode encaminhar laudos e fatos que não condiz com a realidade. Não é que não teve estiagem aqui no município de Farroupilha, teve, mas teve perdas de produção. Então, a gente sabe que teve umas famílias que se apertaram com água, sim, mas, graças a Deus, ainda Farroupilha é privilegiada em termos de água nas famílias, através de poços artesianos. Tem aquele, eu acho que foi em 89 a 90 e pouco, o Clóvis Zanfeliz, o saudoso prefeito, criou o projeto de piscicultura, aonde que, até na época, vamos criar peixe aqui no município de Farroupilha. Através desse projeto, quantas açudes não foram construídas aqui no município de Farroupilha? E aí, aonde que a fruticultura, aonde que a produção de uva começou a crescer aqui no município de Farroupilha? Através da irrigação, através da agricultura protegida. Então, agora nós já se reunimos, finalizando, presidente, o Conselho, já criamos um programa municipal ao combate à estiagem, e logo em seguida nós vamos encaminhar um projeto de lei aqui na Câmara Municipal de Vereadores, já está no jurídico, né, onde que eles estão elaborando o projeto. E a gente está, só para finalizar, presidente, criando ações de combate também à estiagem. Por exemplo, nós já contratamos horas-máquina para fazer limpeza de açude e abrir novas açudes. Nós estamos já com um programa de conservação e manutenção de vertentes,
né? Então, até dia 20, 23, nós vamos ter um projeto piloto aí no Verne, aí em linha ali, me esqueci o nome agora, no seu Antenor Verne. Nós estamos com um projeto agora, junto com a UX, para análise da água, porque a gente tem que, principalmente para o ser humano e os animais, tem que ter uma análise da água para poder consumir a água. Inclusive, a gente já está licitando também a perfuração de novos poços comunitários no município de Farroupilha. Então, a gente já está tomando algumas providências em cima desse programa, que vai se tornar lei, né? Então, logo em seguida, vocês vão receber esse projeto para ser analisado, né, e estudado. E a gente conta com a contribuição de todos os vereadores aí. Então, para nos ajudar, o município de Farroupilha é grande. Então, só que o que eu posso dizer é o seguinte, que a agricultura familiar, o setor primário, né, o agronegócio é muito importante, não só para o município de Farroupilha, para todo o mundo. Então, o setor primário corresponde em torno de 11% a 12% aqui da arrecadação do município. Então, é um setor muito importante e sem alimento nós não vivemos. É energia que a gente precisa se alimentar. Então, obrigado, presidente, pela oportunidade, e vou estar à disposição aí para ouvir os vereadores e responder os questionamentos aí. Obrigado, secretário. A palavra está à disposição dos senhores vereadores pelo espaço de até 3 minutos, e os nossos convidados, então, terão o mesmo espaço de tempo para suas respostas. Pode. Vereador Roque. Senhora presidente, cumprimento aqui o secretário Fernando, o doutor Tiago. Quero cumprimentar especialmente os agricultores que estão aqui nessa noite, preocupados com essa situação da não homologação do decreto municipal pelo governo do Estado. É um tema polêmico, que tem muitas dúvidas, e nós estamos aqui exatamente para tentar buscar esses esclarecimentos. Cumprimentar aqui também a Emater, o Sindicato de Trabalhadores Rurais, que tanto trabalharam por conta dessa situação de seca do nosso município. E é bem verdade que nós precisamos ter políticas públicas capazes de atenuar, de diminuir os efeitos, os impactos da seca. Mas isso é um papo para um outro dia. O decreto municipal, basicamente, essa situação precisa de 4 passos. Primeiro é a decretação. Decreta estado de calamidade, e isso foi feito. Segundo, precisa um laudo da Emater, e quero parabenizar a Emater, que tem um laudo muito bem feito. Muito bem feito. Terceiro, precisa um laudo da assistência social, que não tem o laudo da assistência social. Veja bem, para ter alguma informação, precisa ter um laudo. A ausência do laudo da assistência social não significa que não houve problemas. Ou então deveria ter um laudo dizendo que não houveram problemas. Pinto Bandeira, Flores da Cunha, Caxias do Sul, Bento Gonçalves tiveram seus decretos homologados. Eu não tenho notícia que alguma pessoa morreu desses municípios em função da seca. Então, eu não acho, não vejo, não acredito que um dos critérios seja morrer alguém para poder homologar um decreto. Porque senão nós vamos torcer que nunca homologue. Quarto, uma declaração da Prefeitura Municipal. E no decreto da Prefeitura Municipal, aqui no terceiro considerando, diz que houve perda de 40% da produção frutícola, olerícola 30%, grão de milho 17% e agropecuária, que é a leiteira, 20%. A Emater diz o seguinte no seu laudo aqui, que nós tivemos uma diminuição de 53% de chuvas em outubro, 77,92% em novembro e 77,80% em dezembro. Me parece aqui, secretário Fernando, doutor Tiago, que houve
um pouco mais, né, precisava ter um pouco mais de empenho, eu creio, de visitar as famílias. Porque houveram, sim, problemas de falta de água no interior. Talvez a prefeitura não tenha fornecido, mas teve problemas de falta de água no interior? Teve problemas. Talvez não teve o fornecimento da água. Nós tivemos problema de perda de frutas, de pêssego, de hortaliças, uva também alguma coisa, quibe também alguma coisa. Então, eu acho que todo esse conjunto faz parte para homologar um laudo, e inclusive a perda de alguma vida também, né? Mas eu não acredito que a perda de uma vida humana seja um fator principal para poder ser homologado o laudo. Aqui não tem o laudo da assistência social. Fernando, não é culpa sua. Mas o laudo da assistência social tinha que estar aqui. Por que não tem laudo da assistência social aqui? Porque não foi feito. E não foi feito por quê? Porque não foi a campo. Vai lá no 47, no 80, vai lá em São Roque, vai lá na linha Eli, vai lá na linha Miller. Aí vê se não tiveram problemas de falta de água. Teve gente que teve que escavar lá com a sua maquininha, fazer um poço lá para ter água. Isso aí tinha que estar num laudo da assistência social, comprovando essa falta de água. Não quer dizer que a prefeitura tem que pegar um caminhão-pipa e levar. Mas o fato de ter estado com uma máquina, abrindo, fazendo açudes, melhorando, isso constata que houve problema. Então, eu não quero aqui dizer que a culpa é de A, B ou C, mas que houve falha aqui sim. Inclusive, há comentários que esses papéis ainda estão na Defesa Civil, que nem foi encaminhado, por conta de que estão faltando documentos. Não tem o laudo. Como é que o Estado vai olhar para o laudo da assistência social se não tem o laudo? Se não tem o laudo, não há como avaliar. Não há como avaliar. Eu parabenizo o Fernando por ter vindo aqui. Você já foi vereador, sabe como é que é esse poder aqui. Ele ouve muito a comunidade. Então, parabéns aqui por tu ter vindo, mas eu acho que tem questões que não foram esclarecidas. Obrigado. Quem dos senhores vai responder? Primeiramente, eu quero agradecer. Acho que foi o requerimento do vereador Roque e do Juliano, né? Isso. Então, agradecer. Eu acho que é importante a gente esclarecer e debater. Aqui é a Casa do Povo, então e tem que ser assim. Não adianta querer se esconder atrás de uma porta e ficar dando desculpa. Então, é assim que funciona. Então, eu nunca tive medo e eu já fui vereador. Então, eu acho que tem que ser assim. Tem que ser olho a olho e não é assim que tem que ser. Então, eu concordo em partes, a Roque, então, que tem que ter o decreto, né? Então, foi feito o decreto, né? Então, a questão do laudo da Emater, teve o laudo de perdas. Esse laudo também foi tanto da agricultura, a declaração da Secretaria da Agricultura, quanto da Emater, até foi feita uma estimativa, porque ninguém sabia a real situação da perda, até porque não tinha concluído a estiagem. A questão do laudo da assistência, olha, se tu vai dizer, eles teriam que dar um laudo negativo, né? Aí eu não poderia até dizer, porque eu não sou assistente social. Mas dificilmente um assistente social vai dar uma negativa de um fato que não está acontecendo. Né? Então, eu acho que tem que dar um laudo das coisas que estão acontecendo. Né? Então, no meu ponto de vista. Mas, se foi erro da assistente social ou não, não sei. Né? Por exemplo, não é desculpa, né? Em 2019 e 2020 também teve um decreto, né, pela Prefeitura Municipal, também não foi homologado. Então, a dizer, agora o erro foi de quem? Não sei. Né? Não sei se teve o erro ou não. O que eu posso te dizer é que eu acho que com esses acontecimentos a gente tem que ter a humildade e a simplicidade da gente melhorar. Isso cabe à Secretaria da Agricultura, sim, cabe ao Conselho, né?
Os agricultores também, a gente tem que pedir que nos auxilie também, muitas vezes, que venha, mesmo a gente procurando, mas muitas vezes a gente não sabe de todos os fatos que estão acontecendo no município. Posso complementar, secretário? Cedo uma parte aí, se eu posso. Só um minuto. Como o doutor André está... Só concluindo, então. Tá, o senhor pode concluir. Então, acho que é importante, sim, esse debate e em outras situações que tomara que não ocorra mais a estiagem, que a gente sim possa melhorar, né? Então, que a gente possa decretar e que a gente possa homologar, sim, né? Então, eu vejo assim com tranquilidade, porque eu também sou agricultor, eu sei que o agricultor passa. Então, nós temos, né, nós, eu sempre falo, os vereadores, Poder Executivo, os agricultores, as entidades, se unir cada vez mais para a gente melhorar a situação. A gente tem que defender só uma bandeira, que eu defendo é a bandeira da agricultura. Então, a gente tem que estar hermanados e estar junto nessas situações quando são graves. Vereador Juliano. Senhora presidente, quero cumprimentar mais uma vez todos os presentes, em especial a Márcia Jorge de Mater. Bom, algumas falas me estranham, né? Eu vi um terrorismo, meu Deus do céu, ninguém morreu, não teve perdas humanas. Foi a maior falácia da noite. Então, quer dizer que para decretar tem que morrer gente? Isso é patético, né, que eu tive que ouvir essa noite. Eu e mais todos vocês aqui. Que não falta responsabilidade vir com uma fala dessas. Então, Caxias, nós vamos ter que fazer um pedido de informações para Caxias, para Pinto Bandeira, para todos. Quantas pessoas morreram por causa da seca? Não, a gente tem que trabalhar um pouquinho com mais seriedade, né? Mas quando vem no parlamento, vir com um argumento patético desses, não cola essa desculpa. E esse papinho, tem que levar o agricultor lá. Primeiro tem que ter o quê? Uma comunicação clara e objetiva. Deu problema, para onde que vai? Tem que usar as redes, tem que usar os meios para apontar. A comunicação ela tem que ser clara, tem que ser objetiva. Muito me chama a atenção a questão do laudo de assistência social. Qual que é a dificuldade de fazer um laudo de assistência social? Que eu saiba, quando se faz um estudo, se faz um laudo, não se fica só numa sala fechada, se vai a campo. Como é que a Emater teve esses dados? Que eu saiba, a Emater foi nas propriedades, foi nas comunidades, ouviu os anseios, buscou. Então, a assistência social falhou. Então, ponto, nós temos um problema aqui. E aí, o que fica? Aquilo que eu sempre digo, eu como professor de história, a história está posta como uma ciência, por quê? Para a gente aprender a não reproduzir os mesmos erros. Bater na madeira aqui, usar esse dito popular, para que o ano que vem não tenha seca. Mas caso venha a ter seca, que a assistência saiba que ela tem que fazer um laudo. Então é importante. Que bom que não teve nenhuma perda humana de vida. Isso é fantástico, que bom. Mas é preocupante, porque foram pessoas, foram comunidades. A agricultura familiar tanto sofre. Na semana passada nós tivemos uma discussão aqui, nesta casa do Parlamento Regional, onde que se falava os altos custos que os produtores pagam dos insumos. Compram em dólar e depois vendem o produto com o câmbio brasileiro, real. Então, é importante ter responsabilidade, agilidade, porque os produtores não podem ter essas percas financeiras. Vai afetar, vai interferir na renda, na economia, naquela comunidade, naquele desenvolvimento. E, por fim, também acho que faltou um pouquinho de celeridade e transparência da Prefeitura na divulgação, que não tinha sido homologado o decreto pelo Estado. Talvez 50% dos atritos teriam sido poupados. Era isso, senhora presidente. A palavra está com os senhores para a resposta. Quer falar, Posso, secretário, sim, por favor? Pessoas presentes novamente, vereador Juliano, boa noite. Só fazendo algumas colocações, alguns esclarecimentos. Aquilo que o senhor coloca de talvez terem faltado alguns requisitos, né? Eu queria colocar para o senhor que e para deixar claro para os presentes, que a homologação se dá com base na Instrução Normativa 36 do Ministério do Desenvolvimento do Governo Federal. E lá, no artigo 6º,
desta instrução normativa traz os requisitos que devem ser preenchidos. Quando fala em desastres, explica o que são os desastres e fala, remetendo ao artigo 2º deste mesmo decreto e depois ao artigo 3º, quais são os níveis de desastre, trazendo eles 3 níveis, nível 1, nível 2 e nível 3, para que se possa ter ou não essa homologação, para que se possa ou não preencher esses requisitos. E o município de Farroupilha não preencheu esses requisitos. E não preencheu esses requisitos, tanto é que o próprio assistente social, a própria assistência social do município, trouxe informações de que não teria como ser emitido um laudo, trazendo informações simples, no sentido de não ter havido morte, no sentido de não ter havido maiores gravidades em cima de tudo isso. E o senhor fala, né, que não houve morte ou precisaria ter mortes. A situação não é só de morte, mas de uma severa gravidade, no sentido de ter a população de Farroupilha padecido de dificuldades. E aí eu volto a trazer a fala do coronel Sandro, do tenente-coronel Sandro, da Defesa Civil, de que prejuízos financeiros não é suficiente para uma homologação. Ele, inclusive, trouxe o texto do decreto que diz que quando as forças do município, seja da população mobilizada, seja do próprio poder público, transcendem a necessidade da população, é que o decreto tem que ser homologado. Se houve isso nos demais municípios ou não, nós não sabemos. Talvez um pedido de informações, sim, esclareça, né, secretário? Todavia, no município de Farroupilha, dentro da seriedade e da retidão que o trabalho foi feito nesse sentido, não se tinha como trazer esses requisitos. Requisitos esses até que o secretário bem colocou na tribuna, que não vêm sendo preenchidos desde 2009. Né? Não é de agora. Mas acho que esclareceu, de certa forma, nobre presidente. Obrigado. Vereador Felipe. Boa noite a todos, pessoas que estão aqui nos assistindo, entidades, colegas vereadores. Eu só pedi a palavra para, objetivamente, parabenizar a vinda do nosso secretário, Silvestrin, do procurador Tiago. Eu acho que, independente de a forma com que as coisas andam, a forma com que as pessoas falam, se expressam, eu quero demonstrar toda a minha gratidão e respeito a vocês dois por ter vindo aqui esclarecer tal assunto. E me sinto muito confortável em saber que no município de Farroupilha as coisas estão andando de uma maneira legal, de uma maneira que vocês nos transmitem segurança de todas as ações que estão sendo feitas. Os assuntos, de alguma maneira, pode até, em determinado momento, dar a impressão de estar ocorrendo até um certo júri, onde advogados discutem interpretações, né? Como eu não tenho esse conhecimento com relação a leis propriamente dito, como vocês têm, colegas vereadores, advogados e um procurador aqui, eu tenho certeza que o trabalho que está sendo realizado pelo procurador Tiago e pelo secretário Silvestrin me passa tranquilidade, me passa segurança em não haver problemas futuros com tal ato. Então, muito obrigado pelas suas explanações e espero que vocês continuem nesta retidão. Acho que é o mais importante. Muito obrigado. A palavra está com o secretário Fernando. Bom, Felipe, obrigado pelas palavras. Eu acho que tudo na vida é construção. Ninguém tem a fórmula certa, exata. Eu acho que a palavra que o nobre vereador Juliano utilizou no início não pegou bem. Com todo o respeito que eu tenho pela pessoa, eu acho que a gente tem que... Eu poderia jogar o passado aí aqui, né, 2019, 2020, mas o que passou, passou, gente. Não vamos
né? Não vamos entrar em atrito por coisas que... por que não foi aprovado, homologado no 2019, 2020? Vamos debater aqui, né? Não é isso que nós queremos. Infelizmente, não foi homologado, né? Nós gostaria sim, né? Então, não morreu gente. Agora, e não é requisito só morrer gente. Se tivesse alguma família passando necessidade que precisasse levar uma cesta básica, seria um dos motivos, né? Então, concordo até com o Roque também, que o que ele falou, de repente, faltou, de repente, mais divulgação. Os agricultores deviam dizer, está faltando água aqui na minha casa, vamos lá, vamos dar um jeito, vamos se ajudar. Então, eu acredito, Felipe, que a gente vai aprendendo com isso aí, né? Então, se tivemos errado, não sei se erramos, né? Então, a gente não é perfeito, mas a gente tem que melhorar. Então, e esse debate que está tendo aqui na Câmara é muito importante, né? Eu peço, eu volto a dizer, nós precisamos que todos colaborem quando acontece esse tipo de situação. Foi estiagem, pode acontecer um tornado, pode acontecer outras coisas. Teve tempos passados aí que famílias perderam casas aí, então a gente tem que estar preparado para isso. Então a gente pede para os vereadores, quando acontece, nos procurem, né? Tem a Defesa Civil, tem o Conselho, tem o sindicato, tem a Emater. Eu acho que nós estamos todos juntos. Os agricultores, venham para a secretaria, né? Tem que vir, tem que fazer a sua demanda. Nós estamos aí para isso, Felipe, né? Então, a gente sabe que, de repente, com essa homologação, alguns ia ter uns benefícios, mas, infelizmente, a gente tem que se basear em cima de fatos. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Marcelo. Desculpa, senhora presidente. Vou tirar uma dúvida com o nosso secretário. Era do assunto anterior, aproveitando as pessoas, mas eu tenho que me portar à questão do secretário Fernando e do Tiago. Endossando as palavras do meu colega Felipe, agradeço a presença de vocês, terem aceito o convite, né, dos colegas vereadores, e justamente na tua linha, Tiago, e no momento que você falava, eu procurava nos laudos que eu tenho aqui, justamente na Instrução Normativa 36, de 2020, do Ministério do Desenvolvimento, dizendo que, realmente, lá no parágrafo 1º, que a documentação obrigatória constante nesse artigo foi preenchida e contém as informações necessárias para análise técnica. Seguindo, os dados informados no formulário em questão, sobre o desastre, né, assim dizendo, são relativos ao fenômeno causador do desastre e se enquadram nos critérios mínimos estabelecidos nos parágrafos 1 a 5º. Então, segue toda a narrativa e fala justamente sobre isso, que se tivesse, Deus me livre, que bom que Farroupilha não aconteceu coisas piores, e aí sim tem o laudo da assistência social tendo o fato ocorrido. Então, realmente vocês trabalharam com afinco e dedicação e em nenhum momento um demérito em relação a isso. Bem pelo contrário, todo executivo preocupado com essa questão. Aprendizados são importantes para sempre avançar, e essa casa é para isso, como eu falava anteriormente. Mas, como vocês bem referenciaram, outros anos não teve homologação, e bem pertinho, 2019, 2020, com critérios muito parecidos. Então, eu quero dizer que a gente, claro, lamenta a questão financeira, e está bem claro pelo governo do Estado que não procede, enfim, essa parte. O laudo da Emater, a Márcia, acredito que já foi. Não, está ali. Tudo bem. Está muito explícito e bem embasado. E a gente segue nessa linha, né, secretário Fernando, lhe agradecendo e sabendo que fizemos todo o esforço, mas não só, mais 11 cidades aqui de cima da serra, infelizmente, não foi homologado. E não foram em outros anos. Vamos seguir e vamos, talvez, melhorar em relação à comunicação, sim, isso é importante, mas que nós, população, também vamos ao encontro de situações que, porventura, fujam da normalidade, cause sofrimento, dor, e realmente levar ao conhecimento do Executivo. É isso. Muito obrigado.
palavra continua à disposição dos senhores vereadores. A palavra está com o vereador Amarante. Boa noite, secretário Fernando. Boa noite, doutor Tiago. Obrigado aqui pela presença, pela explanação. Quero até citar aqui também que 2019, 2020, não houve decretação, claro que também não houve uma manifestação dessa casa, e que é muito construtiva essa manifestação que está tendo hoje, até construída aqui, iniciada pelo vereador Roque e demais vereadores aqui que assinamos. E claro que o município de Farroupilha também vem trabalhando, e quando eu atuei lá, acho que antes um pouco de 2019, na Defesa Civil, até início de 2019, nós sempre falamos na questão preventiva, né, para nós não precisarmos um dia chegarmos a homologar uma situação de emergência. Então, como se falou aqui lá atrás do prefeito, que já começou um trabalho na agricultura, escavando açude, eu acho que é isso que nós temos que dar continuidade, de elaborar projeto, porque as estiagens daqui para frente continuarão. Eu acho que se nós continuarmos com esse pensamento junto aos nossos agricultores, termos máquina disponível, Fernando, eu acho que aqui a gente se fala muitas vezes, eu não sei como ter essa disponibilidade, rever alguns conceitos do nosso próprio meio ambiente em relação a fazer açude em alguns locais que hoje é APP, e às vezes é justamente lá que pode fazer o açude e hoje não é permitido. Então dá para rever, tem alguma coisa na lei aí que pode ser revisto ou trabalhado, doutor Tiago, para que possa ser escavado esses açudes, e sim, não precisamos homologar, porque a questão da homologação é porque nós tivemos sim perda de vida ou nós tivemos um grande prejuízo no nosso município. E como realmente foi referendado, se não tiver os 35% a 40% de perda, não é possível homologar. Mas claro que, não sei como os outros municípios fizeram aqui na nossa região, que conseguiram a homologação. Mas eu quero deixar aqui registrado, claro, que o que nós temos que fazer sim, para nossos agricultores, na nossa região, é trabalhar preventivamente, ostentar, fomentar esta questão, e que nós nunca precisamos homologar a Defesa Civil, é porque nós não tivemos perda, é porque nós, aqui em Farroupilha, fizemos o nosso dever de casa, porque as secas continuarão, as estiagens continuarão, e está visto, só para terminar, presidente, que nos últimos anos elas vêm sendo constantes. Então, muito obrigado, presidente. Posso? O senhor está com a palavra. Então tá. Eu quero agradecer o vereador Marcelo e também as palavras do Gilberto. Nós estamos sim preocupados, aí o Conselho, tem a presidente aí, a Márcia Jorge, do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural. Nós criamos, nesse ano, um programa, né, de combate à estiagem, especificamente para combate à estiagem. Né? Então, que nem eu falei aí na tribuna, nós vamos mandar agora em seguida, já está com o jurídico, né, foi protocolado, vai se tornar um projeto de lei, se assim os vereadores entenderem. Né? E nós já estamos trabalhando de forma preventiva, onde nós contratamos horas-máquina de escavadeira hidráulica, para fazer a limpeza de açudes e para abrir novas açudes. Então, claro que tem uns pré-requisitos aí, então, que a gente é só vir na secretaria ou na Emater, os sindicatos, que a gente vai explicar, e a gente vai sim executar, né? Já foi licitado, inclusive, então está em fase agora de a gente começar os trabalhos na limpeza. Nós estamos trabalhando também a questão da prevenção de nascentes, que é muito importante. E isso já começou até no governo passado, e a gente está fazendo agora um projeto piloto lá no Verne,
Então, eu convido dia 20 e 23, que vai ter vamos botar a mão na massa lá, os vereadores que quiserem participar. Não pensando só em proteger a água para o dono da nascente, da vertente. Pensando para a água que vai embora. O vizinho vai ocupar e assim vai. Os rios vão aumentar, então é importante. Nós estamos também, já fizemos um convênio, aí estamos fechando um convênio com a UX, na questão da análise da água, né? Porque ter uma vertente, ter a água, e daqui um pouco o ser humano consumir uma água não potável, até o animal não consumir uma água não potável, é um problema sério. Então, a gente já fez o convênio com a UX, está fazendo, quer dizer, então nós estamos trabalhando em cima disso. E também já estamos encaminhando uma licitação para perfuração de novos poços no interior. Vou dar exemplo, várias comunidades teve alguma dificuldade esse ano. Teve que abaixar a bomba, porque diminuiu. Tem algumas comunidades aí que já estão precisando, aumentou a quantidade de famílias e a quantidade de água não aumentou. Então, nós vamos ter que abrir novos poços, sim. Então, a gente está preocupado, Gilberto, e nós, que nem eu falei, nós precisamos dar as mãos aqui. Tanto o legislativo, quanto o executivo, quanto as entidades e agricultores. Nós estamos aí para se ajudar, né? Então, nós recebemos sugestões e vamos tentar executar elas, sim. Obrigado aí pelas palavras, os dois vereadores. Mais nenhum vereador gostaria de fazer uso... desculpe, o senhor tinha me pedido, Maurício. Boa noite, doutora presidente. Boa noite, Fernando, secretário de Agricultura, procurador Tiago. Quero saudar também o presidente do Sintrafar, meus vizinhos do 47, os agricultores, que também sou agricultor. Sobre a fala de homologar, acho que falaram bastante, todo mundo falou assim, mas se a doutora quer me cortar, pode me cortar o microfone, que eu vou cair fora um pouco para o outro lado. E o que eu acho? A seca tem que se estudar. Pode pedir para os agricultores aí, nós estudamos muito para tentar fazer um açude, mas o meio ambiente não deixa. Agora, eu estou vendo que deu uma seca braba, aí está se flexibilizou muito as licenças, está saindo, porque se nós não produzir, vamos morrer tudo de fome. Primeiro dia de sessão que nós tivemos, não sei se vocês se lembram, eu falei ali nessa tribuna, o sol está muito forte, está queimando, e a seca veio. Agora nós temos que estudar todo mundo junto. Fernando, sobre as nascentes, o governo anterior estão de parabéns. Eu vejo que foi uma seca muito braba, e a seca todo ano dá. Frio todo ano dá. Então, vamos todo mundo junto, se flexibilizar muito aí, com açudes, máquinas hora, fazer bastante poços, açudes. E vamos em frente aí, a Secretaria da Agricultura está de portas abertas para receber todo mundo aí. Fernando, baita cara. Então, era isso aí, doutora presidente. Posso falar? Pode responder. Obrigado, vereador Maurício Belaver. Você é um agricultor, eu sei a tua dificuldade também. Então, que nem foi falado, os vereadores aí, nós temos que se preparar. Eu sei que a grande maioria dos agricultores estão se preparando aí, e tem uns que estão preparados para uma estiagem. Eu sei que tu pega a Zona Gardini, que é um peral, não é fácil acumular água lá e irrigar, a gente sabe disso, né? Então, conforme a região é bem complicada aí. Mas a gente tem vários agricultores que já estão irrigando praticamente 100% da produção, e muitas vezes até nesses momentos aí é o momento até de ganhar mais valor na sua mercadoria, né? Com os problemas dos outros até ganha mais. Então a gente tem que se prevenir, sim,
quem puder fazer açude, a gente sabe que o meio ambiente não é fácil. Em área de APP é bem complicado. Aí vocês vão dizer, vamos fazer o açude em cima do morro lá, é difícil, né? Então, só que nós temos uma lei aí, né? Então é uma lei federal e complica, hoje a prefeitura fazer um açude complica para o secretário, para o prefeito e para o dono da terra, o agricultor. Então é muito complicado fazer açude em APP. Mas tem áreas que a gente pode fazer, tem áreas consolidadas que dá para fazer limpeza, então tem meios de a gente quer cada vez melhorar mais, né? Então eu concordo com vocês, a gente está à disposição, né, Tiago? Quando tiver alguma sugestão aí, a gente pode vir até na secretaria, que a gente está aí, tem o procurador do município também, que pode orientar mais também. Então a gente está à disposição. E, pessoal, vamos se prevenir aí. Quem puder acumular um pouco de água para a gente amenizar na época da estiagem, vamos fazer, né? Secretário, posso... 30 segundos? 30 segundos aí. 30 segundos, o senhor ainda tem 30 segundos. Perfeito, obrigado, presidente. Farroupilha, inclusive, na semana passada tivemos uma reunião sobre o marco das APPs. Então, o Farroupilha apresentou o marco das APPs, está sendo apresentado isso. A audiência pública era para ocorrer nessa semana, mas algumas necessidades de esclarecimento suspenderam isso. Mas também Farroupilha está trabalhando com o marco legal das APPs. E aí isso também vai vir ao encontro do que o secretário está falando, das necessidades aí que o vereador Amarante e demais vereadores também falaram, o vereador Maurício também. Então, também isso está sendo encaminhado e me parece bem encaminhado, secretário. Senhora presidente, obrigado. Muito bem. Desculpa. Com a palavra o vereador Sandro. Obrigado, presidente, senhores vereadores, obrigado, secretário, pela presença, procurador, público presente, que já foram citados essa noite. Em uma conversa que eu tive um tempo atrás lá na secretaria com o Fernando mesmo também, e acredito que é uma das coisas que a prefeitura precisa, sim, focar, é essa questão da regulamentação, toda essa parte burocrática, né? E a gente já conversou, o secretário, a gente teve essa conversa contigo lá, e foi um dos compromissos que o secretário disse de analisar e ver em função das APPs e tudo isso. As horas máquinas vêm ajudar, a gente precisa sim reter essa quantidade de água, que, por exemplo, nesse momento ela está em abundância e logo aí na frente ela vem a faltar. Isso não só a título de Corsã, né, mas nas propriedades é muito importante. A gente vem em períodos que parece que a seca, ela é algo que acontece periodicamente, mas pela minha percepção, nos últimos anos, a frequência com que ela está aparecendo e a intensidade me parece ser maior do que nos últimos anos. Então, em função da conversa que já temos lá, secretário, fazer esse pedido, assim, que a secretaria já estava se dedicando nesse sentido, tá? E eu acho que é de extrema importância, porque muitas vezes o agricultor chega lá, busca informações, vai buscar liberações, meio ambiente, é isso e aquilo, e acaba se estressando com isso, com todo o serviço que tem em casa para fazer, e tem mais esses problemas para resolver, e acaba desistindo. Às vezes até diz o seguinte, ó, se eu tivesse a liberação, eu tenho uma máquina e faço, mas eu não consigo a liberação, e trava nesses trâmites. Falei até a respeito disso contigo, né, Márcio? E já falei também com o secretário, que se dispôs a organizar nesse sentido, que eu acho que é muito, muito importante que aconteça mesmo essa questão. Muito importante essa parte de liberar toda essa questão burocrática, que é o que em muitos, ou na grande maioria dos casos, trava todo esse trabalho, essa dedicação que o agricultor poderia ter em fazer sua própria açude. Pelo menos é a percepção que eu tenho, porque eu sou do interior, eu vivi, me criei, tenho amizades lá e percebo que esse é o grande problema, uma demanda. Está aí o Bisleri, que também me manda muitas mensagens, né? Em função disso, não você, o Bisleri, que é o teu filho. Tá? Senhor presidente, obrigado. A palavra está com o senhor. Agradecer as palavras do Sandro. Então, até para título de informação, então, o agricultor que necessitar de máquina escavadeira hidráulica, encaminha a documentação lá na secretaria. Então, vai ser analisado, feito o projeto pelo engenheiro agrônomo lá, o André, e depois vai ser passado pelo meio ambiente.
e quem vai aprovar esse projeto vai ser o Conselho. Então, até para deixar bem claro, não vai ser o secretário da Agricultura que vai mandar a máquina lá para o Wilson Bisleri. Vai ser o Conselho que vai aprovar. Né? Então, não é um programa, um projeto da Secretaria, sim, é um projeto é um programa que vai se tornar lei e vai ser para sempre. Então, a gente quer dar continuidade, né, a limpeza e a abertura de açudes aqui no município de Farroupilha, porque a gente tem que se prevenir. Tomara que não dê mais seca e estiagem, mas se a gente tiver prevenido, nós vamos sofrer um pouquinho menos do que nós sofremos. Quero só lembrar a todos os vereadores que as perguntas ou manifestações devem ser sobre o tema abordado. Obrigado. A palavra está com o vereador Tadeu. Senhora Presidente, secretário Fernando, Tiago e as demais pessoas que estão aqui na noite de hoje. Eu quero me referir àqueles que trabalham muito e dependem daquilo que se chama o tempo. Se o tempo for chuvoso, dá prejuízo. Se o tempo for de seca, mais prejuízos. Eu quero saudar aqui alguém que está sempre com as intempéries do tempo e que nós hoje contamos com uma ferramenta muito, muito importante no nosso meio. É a previsão. A previsão. A Márcia, trabalhando na Emater, eu imagino quantas vezes ela ficou sem resposta ao tempo. O que dizer se a meteorologia diz outra coisa? Se vem geada, e nós estamos aí prestes a acontecer isso, são prejuízos. Nós estamos discutindo aqui decreto do qual quase que todos nós não sabemos como aplicá-lo, nem sequer para evitar os prejuízos causados a todos nós. Porque nós também pagamos a conta. Se a safra for ruim, o preço aumenta. Se o preço não aumenta, é porque o agricultor está sofrendo algum prejuízo. Então, eu quero dizer aos senhores, parabéns ao secretário que não se furtou de vir aqui. Que os senhores agricultores e as pessoas ligadas a entidades tirem lições e que nós possamos nos ajudar. Uma coisa que eu digo para vocês, trabalhei mais de 40 anos nisso. A única coisa que não tem solução, não tem sentimento que possa aprovar ou reprovar o sentimento do ser humano, é aquilo que foi falado, é a morte. Essa cabe a Deus e é Ele que nós temos que respeitar. Então, tiramos desta sessão algo de bom, que possamos colher, sim, e a tudo vangloriar a vida, inclusive quando tivermos superproduções, que não foi este o caso. Obrigado.
A palavra está com o senhor, se o senhor quiser se manifestar. Pode passar para o... Então, vereador Ilha, a palavra está com o senhor. Senhora presidente, colegas vereadores, quero cumprimentar aqui o secretário Fernando, o Tiago, né, o pessoal do executivo, extensivo aqui também às comunidades que aqui participam. Hoje trago aqui algumas contribuições. Eu costumava dizer, quando estive na condição de secretário municipal do meio ambiente por 10 meses na gestão anterior, que tudo pode, desde que. Tudo pode, desde que. Se a gente for citar, por exemplo, aqui, o pessoal do Sindicato Rural deve ter conhecimento, o CONSEMA 372 de 2018 autoriza e retifica que, quando não interfere em APP, é possível fazer sem ser isento de licenciamento ambiental, inclusive pelo município. A Secretaria também deve saber que é possível ser feito, inclusive, sinto falta, secretário, de um programa específico para isso, né? Por exemplo, dou o exemplo aqui da cidade de... eu sempre gosto de trazer as minhas contribuições no intuito de contribuição à minha cidade. Aqui a Embrapa, por exemplo, divulgou a cidade de Barraginhas, que traz aqui um projeto, lá em Minas Gerais é muito comum, no Espírito Santo também, de aproveitar no momento das grandes chuvas, principalmente nos lugares mais altos, para fazer mini represas. O município faz lá mini represas, e essas servem de segurar a chuva quando ela vem em muita intensidade, podendo causar prejuízos para a plantação, e escoar ela no momento em que está com dificuldade de ter água, represando em pequenas barragens, né? Mini barragens, aproveitando o declive, que no caso do Espírito Santo e Minas Gerais é até muito semelhante com hoje a situação topográfica que a nossa região aqui, principalmente Farroupilha, tem, né? Se a gente imaginar que a nossa topografia é assim, por que a gente não tem um plano, né, que desenvolve e apresenta uma solução nesse sentido? Então, eu também trago aqui para que o secretário Fernando possa estudar, até depois eu vou passar aqui no seu celular, secretário, projetos que trazem isso e que funcionam muito bem em várias cidades do país, e que a gente precisa ter urgente um projeto, e aqui o Maurício levanta muito bem essa bandeira, porque o interior precisa de ter uma resposta logo, porque cada ano, pelas situações climáticas que a gente vive, e que é muito contra o que a gente pode fazer, né? A gente precisa se precaver, porque senão nós vamos chegar logo aí na frente com problemas seríssimos para a nossa agricultura. Escutem o que eu estou falando. Por problema de água. Nós já estamos com uma situação crítica na água da nossa cidade. Bom, haja visto que até hoje nem o Burati conseguiu receber água da Corsã. Boa parte do Burati, que fica a metros da barragem, não tem água da Corsã. Tem que ter poço artesiano. E se a gente ficar só nessa, nós vamos ter dificuldade com o futuro hídrico da nossa cidade. Então, nessa levada é a minha contribuição ao assunto. Obrigado, senhor presidente. O senhor pode responder. Quero agradecer também pelas palavras do Tadeu e também do Tiago, vereador Tadeu e o vereador Tiago. Sim, nós já estamos com o programa, um programa ao combate à estiagem, sim. Inclusive, já foi elaborado pelo Conselho, já entregamos na mão do prefeito, que nem eu falei anteriormente, vamos tornar lei isso aí, né? Pelo menos nós vamos encaminhar aqui na Câmara, e tenho certeza que a sugestão de vocês vai melhorar o projeto, sim, né? Esse programa cada vez mais, né? Então, eu até ouvi uma reportagem sobre essas mini barragens que acumulam essa água e depois, na parte de baixo, forma aqueles açudão lá. Então, manejos que dá, quem sabe que não dá para instalar aqui em Farroupilha também. Então, é muito importante essas ideias. E esse programa aí já foi elaborado, e esse projeto vai vir logo em seguida aí para vocês acrescentar, estudar e, quem sabe, aperfeiçoar mais ele, que é muito importante. Nós temos que prevenir, sim, né? Porque depois, quando está seco, quando está na estiagem, é um caos, né? Então, bom, o que a gente puder prevenir antes, eu tenho certeza que vai ajudar os nossos agricultores aí e a população geral, né? Então, isso aí a gente pode falar até da barragem do Burati e assim vai, né? Então, agradeço aí pelas palavras. Aí. Bem,
Antes de passar a palavra ao vereador, ao secretário Fernando Silvestrin, para suas considerações finais pelo espaço de até 3 minutos, eu gostaria de agradecer a presença da senhora Márcia Jorge. Eu gostaria de agradecer a presença do meu amigo Remo Pascoal, que numa noite como essa está aqui. Muito obrigado. Meu marido também, que está aqui. Muito obrigado a todos pela presença de vocês. Bem, agora eu passo a palavra, então, ao secretário para suas considerações finais pelo tempo de até 3 minutos. Então, tá. Bom, primeiramente agradecer os vereadores que convidaram aí, a todos os vereadores, a presidente, a mesa. Eu acho que é importante esse debate feito essa noite, né? De repente, algum agricultor não teve a resposta que queria, né? Vai ser homologado, né? Então, mas é importante esse debate. A Márcia aqui me passou também, que eu não me passei aí, nós temos o programa Avançar, onde que fomos contemplados com 10 açudes, né? Então, mais um que ficaria na reserva, se não... Então, a gente está encaminhando a documentação no Estado aí. Então, dá para ocupar a mesma licitação que nós temos com as máquinas, né? Então, conseguindo toda a documentação aí do programa, a gente também vai executar as 10 micros açudes aí também. E também a gente vai incentivar a fazer as cisternas, né? Que tem muitos aviários, telhados grandes aqui, que dá para utilizar também o espaço para fazer cisterna. Então, principalmente para os animais, para o consumo mais animal, também a gente vai estar dentro desse programa também, né, Márcia? Então, só para finalizar, quero agradecer a todos, né? Então, que, né, é muito legal estar aqui na Câmara de Vereadores, porque aqui é a casa do povo, né? Então, e também eu quero só deixar um recado ao Lierson André Colombo, né? Parabéns por ter vindo aqui. Então, eu cuido das estradas municipais. Não é fácil cuidar da tua estrada lá. Se patrola, é poeira. Quando não patrola, é ruim, né? Então, a tua demanda é justa, sim. Eu acho que nós temos que trabalhar junto com o Legislativo, Executivo, e quem sabe logo adiante ter um resultado positivo. Então, obrigado aí pela oportunidade, e quando vocês precisar, podem me chamar a Procuradoria, aí que a gente vai estar presente. Tiago, tu quer mais? Então, obrigado a todos aí. Então, desculpa aí a demora, mas é importante a gente debater. Então, é um assunto muito pertinente. Então, muito obrigado aí a todos os vereadores. Obrigado, presidente. Agradecemos ao secretário Fernando Silvestrin e ao assessor jurídico, Tiago Galvão, por estarem aqui conosco e prestarem os esclarecimentos. E suspendo a sessão por 2 minutos para que nós possamos registrar este momento através de foto. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.